Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de resistores, hoje nós vamos falar das associações de resistores. Na eletrônica atual, muitos aparelhos são usados para facilitar a nossa vida. Um exemplo deles são os resistores. Num circuito elétrico, os resistores eles apresentam um efeito bastante interessante, que é o efeito Joule. Quando passa uma corrente elétrica por um resistor, essa corrente pode gerar luz e calor, energia na forma de luz e energia na forma de calor. E esse é o efeito Joule, que é tão importante nos resistores, porque nós temos vários equipamentos no nosso dia a dia que utilizam esse efeito Joule em seu funcionamento. Mas em um circuito elétrico, nem sempre nós temos um resistor só. Então, torna-se necessário a gente estudar as associações de resistores a fim de conseguir obter aí um resistor ou uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, ela equivale, ao total de resistência que essa associação oferece a um circuito. Então, vamos relembrar duas das associações que nós já estudamos em sala de aula, que são as associações em série e em paralelo. A associação em série, o próprio nome dela já fala, A gente tem uma associação aí em série, uma resistência em série da outra, em seguida da outra. Quais são as características mais importantes de um circuito em série? Que a sua resistência equivalente é a somatória direta de todas as resistências presentes no nosso circuito. Então, nesse circuito aqui do nosso exemplo, nós temos três resistências, a R1, a R2 e a R3, e a resistência total, a resistência equivalente, vai ser a somatória dessas três resistências. Outra característica importante é que a corrente elétrica que é gerada por essa fonte aqui de tensão, essa fonte de energia, ela percorre esse fio aqui, passando por todas as resistências, sem ter nenhum tipo de divisão. Então, a corrente elétrica que passa na primeira resistência é a mesma corrente elétrica que passa nas outras. Então, numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma para cada uma das resistências. Mas, na associação em série, a diferença de potencial depende de cada resistência. Como a gente tem um potencial que chega aqui, nessa resistência, ele vai mudar ao passar por ela, chegando um outro valor aqui para essa segunda resistência, que vai mudar ao passar por ela, e aí na terceira resistência a gente ainda vai ver uma terceira DDP, uma diferença de potencial aí que mudou conforme foi passando pelas resistências. Então, numa associação em série, a corrente que passa por cada resistência é a mesma, mas há as diferenças de potenciais aqui diferentes, dependendo de cada valor de resistência aqui. Numa associação em paralelo, como o próprio nome já diz, uma resistência está em paralelo à outra. A resistência equivalente, a resistência total do circuito, é dada pela somatória do inverso das resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a R1, 1 sobre a R2, a R3, a R4 e assim por diante, independente do número de resistências que nós tenhamos aqui no nosso circuito. Uma característica importante do circuito em paralelo. Agora, a corrente que passa por aqui, ela sofre aí uma divisão. Então, vem uma corrente total dessa fonte de energia. Na hora que ela encontra um nó aqui, que é uma divisão entre o nosso circuito, vai passar uma corrente aqui, essa outra corrente vai dividir e passar para cá, e a terceira corrente vai ser também referente à divisão dessa corrente total. Então, nesse circuito elétrico aqui, a gente tem uma resistência equivalente, que vai ser dada por essa associação em paralelo, e a corrente elétrica, ela é dividida em três partes aqui, em relação a essa associação. Quando a gente olha para cada uma dessas correntes, essa divisão de corrente aí depende do valor de cada resistência. O que é interessante a gente notar, a diferença de potencial dessas três resistências é a mesma, porque é o mesmo ponto, de partir do potencial, sai desse ponto, passa por cada uma dessas resistências e volta por um ponto em comum. Então, a diferença de potencial vai ser a mesma, mas a corrente
passa por essa divisão e o valor dessa divisão, né, a proporção dessa divisão depende aí de cada uma das resistências. Aqui nós temos uma associação mista, e essa associação mista, muitas vezes ela pode vir de uma maneira simples da gente observar as diferentes partes do circuito e como resolvê-la. Então, se a gente notar aqui, ó, a gente pode resolver essa associação aqui em paralelo, resolver essa em série, que está em paralelo com outra em série. Se a gente observar essa em série aqui, vai dar 12. Essa em série aqui vai dar 12. Essa em paralelo aqui vai dar 4. E se a gente fizer essas duas em paralelo aqui, ó, 12 com 12 em paralelo, vai dar 6. No final, nossa resistência equivalente, já que essas duas resistências equivalentes que a gente observou aqui vão dar 4 e 6, o total vai dar 10 nessa associação. Quando a gente tem uma associação mista, nem sempre é fácil a gente observar quais resistências a gente tem que resolver primeiro. Então, a gente vai observar agora um método chamado método de varal, que ajuda a gente a simplificar a organização desse circuito aqui, a fim da gente resolver ele mais fácil. O que é um varal? Um varal no nosso dia a dia é um fio aí onde a gente pendura as roupas. Um varal aqui pra gente vai ser um fio onde a gente organiza aí, né, as nossas resistências de uma maneira mais simples pra gente resolver. Então, a gente vai colocar aqui os potenciais que a gente pode ter diferente aqui, né, as regiões de diferença de potencial, e depois vai organizar em diferentes varais. Então, primeiro tem o potencial A, quando ele passa por essa resistência, ele tem um outro valor, então eu vou chamar ele de potencial C. Tô chamando de potencial C porque a gente já tem o A e o B aqui, tá? Passado esse potencial aqui se transformou no potencial C, quando ele passa de novo por uma resistência, ele adquire um outro valor. Então, a gente vai ter aqui o potencial D. Observando essa região aqui, onde também vai passar uma corrente elétrica, se não tem resistência nenhuma, a gente tem uma região de curto-circuito. Então, aqui a gente tem o potencial C e aqui vai ser o mesmo potencial porque não tem resistência nenhuma, ele não vai mudar. Então, aqui a gente já tem todas as regiões aí do nosso circuito delimitadas DDPs dele. Vamos colocar aqui agora os nossos fios. O fio onde a gente tem potencial A, um fio onde a gente tem o potencial C, tô colocando na sequência que aparece aqui, tá? O fio onde a gente tem o potencial D e um fio onde a gente tem o potencial B, que é o último lá do nosso circuito. Tá aqui. Agora, vamos colocar as resistências em relação a como elas aparecem para cada um das nossas DDPs aqui. Então, essa resistência de 150 está entre o ponto A e o ponto C. Então, entre o ponto A e o ponto C, eu vou colocar uma resistência aqui de 150. Tá aqui. Entre o ponto C e o ponto D, tá aqui, né? Essa aqui já foi. Entre o ponto C e o ponto D, eu tenho uma resistência de 80. Vou colocar ela aqui. Então, essa aqui também já foi. Entre o ponto C e o ponto D, tem mais uma de 80. Então, vou colocar ela aqui, ó. Olha como vai ficando mais simples da gente observar o circuito. Tá aqui. Entre o ponto D e o ponto B, tem essa de 60. Então, entre o ponto D e o ponto B, tem uma resistência aí de 60 ohms. Não tô colocando a unidade porque todas elas estão em ohms. Deixa eu só arrumar aqui, né? Que ficou bem... Aí, agora sim. Aí, essa aqui já foi. Entre C e B, tem uma de 100, ó. Então, entre C, que tá aqui, e B, que tá lá embaixo, ó. Entre C e B. Então, tem uma aqui de 100. Vou
mais ou menos, essa aqui, né? Mas entre esses dois fios tem uma resistência aqui. E entre A e B, né, aqui de cima para aqui embaixo, ó, tem uma resistência, por ela aqui, de 200. Então, coloquei todas as resistências existentes aí no nosso circuito. Então, tá aqui todas. Como é que a gente vai resolver esse circuito agora? Observem que ele está bem mais simples do que inicialmente. Então, eu vou resolver essas duas que estão em paralelo, que vai dar aí 40 ohms. Depois você faz a associação direitinho. Agora, se a gente observar, essa de 40 ohms está em série com essa de 60 e essas duas aqui estão em paralelo com essa de 100. Então, 40 com 60, eu vou ter um circuito aqui, geral, né? Deixa eu pôr outra cor. Aqui, essas duas aqui vai dar 100 porque elas estão em série. Ó o fio, né? Em sequência. E agora, essa associação total de 100 está em paralelo com essa e a gente vai resolver essas duas. Então, essa geralzona aqui, que está em paralelo com essa, 100 com 100, as duas em paralelo vai dar 50. Então, já resolvi uma boa parte do meu circuito. Vou colocar ele agora na próxima tela para a gente terminar de resolver. Então, a gente tem lá, né, um circuito, deixa eu mudar a cor, que tem aqui, tem agora uma de 150 aqui, que ficou, né, em série com uma de 50, que a gente fez lá embaixo, fez no slide anterior, né, e aqui é o ponto B. Aqui, esse daqui do meio é a associação toda, né? E aqui ficou uma de 200. Mais ou menos aqui, né? Então, como é que a gente resolve agora? Notem que essas duas aqui estão em série, ó. Então, 150 com 50 vai dar 200. E agora, a gente tem um circuito que tem paralelas de 200. Então, circuito de paralelos que 200, a resistência equivalente vai dar 100. Então, olha como ficou bem mais fácil quando a gente coloca nesse método chamado de método do varal ou método varal. Na aula de hoje, a gente deu uma olhadinha aí nesse método de associação de resistores, né, o método varal, juntando aí com os métodos que a gente já tinha observado. Lá na página 60 até a página 67 tem a parte teórica, dê uma olhadinha, faça o seu resumo e tem alguns exercícios para você resolver. Exercício 19 da página 72 e exercício 17 e 19 da página 78 e 79. Não deixe de fazer, tire as suas dúvidas. Bons estudos e até a próxima!